Olá, tudo bem? Aqui é o Samir, da Think Language School. E hoje vamos entrevistar a Viviane Brunelli, que é gerente do Centro Internacional de Negócios, que faz parte da FIBRA, que é a Federação das Indústrias do Distrito Federal. E a gente vai conversar com ela sobre a exportação e o processo de internacionalização das empresas. Ok? Tudo bom, Viviane? Tudo bem? Primeiro, eu queria que você desse um panorama geral das indústrias aqui do Distrito Federal, falando principalmente aquelas que exportam. Qual a quantidade de empresas exportadoras, qual que é o segmento que mais exporta, ou que estão mais ativo nessa questão da exportação, qual a relevância da exportação para o PIB do DF e também se na maioria essas empresas são, qual o porte dessas empresas? Bom, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, a gente tem hoje aproximadamente 6.700 empresas da indústria. Eu falo indústria porque nós somos uma federação de indústrias e trabalhamos com indústria, não com serviços ou comércio. Então, de indústria, nós temos mais de 6.000 empresas, né? Dessas 6.000, aproximadamente 450 empresas são exportadoras hoje aqui no Distrito Federal. Ano passado, durante o 2015, 19 milhões de dólares foram exportados do DF, né? Esse número foi divulgado recentemente pela CNI e pelo MDIC, então é uma fonte bem segura. 76% das indústrias do DF são compostas por micro e pequenas empresas, né? Embora as médias e grandes empresas são as que hoje mais exportam. Isso devido ao fato de ter uma estrutura internacional dentro da empresa já estruturada, né? Você tem uma liderança já para a parte de exportação e internacionalização, o que facilita e dificulta pelo lado das microempresas. Mas elas vêm buscando, né, essa inserção, se capacitar, procurando por estudos e tal. Dessas indústrias que exportam, elas correspondem a 6,7% das exportações do Brasil. Né? Então, a gente tá dentro aí tem um número razoável em comparação ao Brasil. Okay. E fala um pouco sobre o trabalho do CIN, do Centro de Internacionalização de Negócios. Vocês vão às empresas vêm até vocês, e uma vez essa empresa localizada, uma empresa que seja uma possível empresa exportadora, qual o primeiro passo dessa empresa? Como é que começa esse processo de internacionalização? Certo. Nós somos os Centros Internacionais de Negócios do Brasil, estamos em todas as federações de indústrias, somos uma rede de centros internacionais. Essa rede ela é coordenada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Então, a CNI monta o portfólio da rede e nós, os centros internacionais, executamos na ponta com os empresários, né? Passamos toda a expertise em internacionalização para os empresários. Então, a gente trabalha desde a área de inteligência comercial, que é análise de mercado, um estudo específico. Passamos pela capacitação, ou seja, a gente capacita o empresário para que ele entenda o que é o processo, qual é o passo a passo, o que ele precisa ter e entender para se inserir nesse mercado, nesse novo cenário. Aí a gente tem também a parte de prospecção de mercado, em que a gente prospecta um mercado, avalia quais são as condições dele para receber aquele produto. Passamos também pela parte de missões e feiras internacionais, tanto internacionais como nacionais. Então, a empresa que entra num processo de internacionalização com a gente tem a capacidade de sair, se tudo der certo, já exportando, né? E o primeiro passo para o empresário começar a exportar é ter interesse. É ter interesse no mercado internacional, é quebrar barreiras internas de pessoais mesmo, de resistência, de conhecimento. Eu acho que esse é o primeiro passo e é fundamental
que a autoridade máxima da empresa, seja o presidente, o sócio, o proprietário, ele esteja à frente do processo de internacionalização. Porque se ele coloca um funcionário, se ao longo do caminho isso pode tomar um outro rumo, ou eles podem desistir, não é a mesma coisa, né? Então, o proprietário ele tem que estar à frente e querendo e buscando. A partir daí a gente entra com estudo, a gente entra com capacitação. Eu acho que um passo importante depois de querer é entender. Né? É você conhecer aquilo que tem hoje, porque existem vários órgãos que atuam com o comércio exterior, vários órgãos, várias consultorias, assessores, mas você pode primeiro entender esse cenário, procurando a Federação das Indústrias do seu estado, e a partir daí você definir qual vai ser a sua estratégia de inserção. Então, o primeiro passo seria querer e aí em seguida buscar conhecimento, né? Dentro do Centro Internacional você encontra esse conhecimento compilado que vai te dar um direcionamento e a partir daí você vai montando a sua estratégia, seja ela junto com o Centro Internacional, seja ela com uma consultoria específica, com uma trade, enfim. Mas o interessante é que você conheça de fato como é que funciona todo esse processo, né? Até para avaliar se é o momento, se não é o momento de começar, se é melhor esperar um pouco ou adaptar o produto. Então, isso precisa ser avaliado antes, porque se for depois pode gerar muito risco, né? Os custos são altos. Ok, bacana, interessante. E você poderia dizer que esse processo é uma saída para a crise que a gente está vivendo hoje? Pensar na exportação, talvez agora começar esse processo, mas assim, tem que já começar pensando agora para, de repente, futuras crises, talvez uma forma de sair da crise. Uma palestra que eu assisti sua falando que nesse processo você acaba crescendo internamente, né? Então, assim, passar por esse processo talvez seja uma saída da crise? Sim, com certeza. Antes, um processo de internacionalização, para você estar de fato exportando regularmente, ele demora em torno de 3 anos. Então, é um processo longo, é demorado, e hoje as coisas são muito imediatistas. Então, a empresa percebe que dentro de um processo de internacionalização, ele vai receber os benefícios antes mesmo de estar exportando. Ou seja, o seu produto fica mais competitivo, você se torna uma empresa inovadora, porque você precisa inovar o seu produto, inovar no seu processo, inovar no seu chão de fábrica. Você tem que diversificar, só o fato de você diversificar mercados, você já está inovando também. Então, o processo de internacionalização, ele traz benefícios para a empresa antes de você estar de fato exportando. E sim, eu acredito que é uma saída da crise, inclusive o próprio governo federal já deu indícios de que um dos pilares para a retomada da economia do Brasil é alavancar, é fomentar as exportações, melhorar a balança comercial. Hoje a balança comercial do Brasil ela é superavitária, não porque está se exportando mais, mas porque está se importando menos. Então a gente está comprando menos, né? E isso gera impactos em todos os setores da economia. Então, quem começou um processo de internacionalização há 3, 4 anos atrás, hoje colhe os frutos, porque o dólar está favorável, tem toda uma questão voltada, então está se falando muito nisso, então está colhendo os frutos. É claro que não é um processo fácil, não é um processo rápido, como eu falei, é um processo demorado, ele é burocrático, mas que é possível e que gera resultados, e gera bons resultados. Se você tem uma estrutura, ou começa a formar uma estrutura interna da empresa, que te garanta dar uma continuidade ao processo que você iniciou,
você vai alcançar muitos mercados no mercado externo. Isso é o exemplo de várias empresas. Nós temos aqui no Distrito Federal algumas empresas que iniciaram o processo de internacionalização com a gente o ano passado, em meados de 2015, julho de 2015, e agora já está preparado. Claro que ainda precisa de alguns ajustes e tal, mas já está preparado, por exemplo, para participar de uma missão, para prospectar um mercado, um possível cliente, e aí vai se caminhando e ele com certeza em 2 anos consegue fazer uma primeira venda, um envio de uma amostra. Então é começar, é ter o interesse, é buscar, e acho que esse é o caminho para sair da crise interna da empresa, né, e consequentemente do Brasil. Muito obrigado. E uma última pergunta é: qual a relevância de se saber comunicar em inglês nesse processo como um todo? Bom, é extremamente importante você saber inglês, até porque você está lidando com o mundo fala inglês. Então, se você não fala a mesma língua, você está atrás de alguém, com certeza você está atrás de alguém. Você não é o melhor. E hoje no mundo só se escolhem os melhores, então é preciso saber inglês. Primeiro para se comunicar, o processo de negociação, quando você vai fechar um negócio, ele é extremamente importante, porque é lá em que você vai definir prazo de entrega, tipo de pagamento, especificações do produto, e se você não valores, e se você não atende essas especificações, se você não entende o que o seu cliente está querendo, você pode perder o cliente. Então, se você não sabe inglês, você pode perder o seu cliente, né? E é claro, você também tem a questão de documentação. Embora alguns países de língua espanhola, os importadores podem pedir na língua espanhola, mas não é uma prática. A prática é que seja em inglês. Então, a gente tem a packing list, invoice, tudo em inglês. Questão de valores, é como o dólar, né? É a moeda do mercado internacional. Então, você vai usar dólar mesmo que você vai exportar para a Argentina. É a mesma coisa da língua. Você vai usar inglês mesmo que você vai exportar para qualquer país, entendeu? Que fala espanhol, qualquer coisa. Muito obrigado, Viviane, viu? Tenho certeza que as informações e o conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje vai ser de grande valor para muitos empreendedores, para muitos empresários que estão começando a pensar, e para aqueles que ainda não pensaram, vamos começar a pensar na questão de internacionalizar a sua empresa, ok?